Abra sua Bíblia em Isaías 42. Pode continuar, Bill. Tá tão bacana. Se quiser sentar aqui, Laísa, fica à vontade. Se quiser ficar em pé também, obrigado. Esse texto ele foi escrito por volta de 650 anos antes de Jesus existir, aparecer aqui na terra. E a Bíblia fala sobre o servo do Senhor. Nesse contexto, o povo de Israel estava no cativeiro babilônico. E o povo fora levado para o cativeiro babilônico por causa de desobediência. E Deus usou Nabucodonosor como uma ferramenta do mal, uma ferramenta, uma vara dura de correção. Mas no meio daquela desobediência, no meio daquele desequilíbrio, no meio daquela desarmonia, Deus, Ele traz uma promessa. E Deus está trazendo uma promessa para você, que é a igreja nessa noite. Então Isaías 42 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, ele promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e eu te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere aqueles que estão em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu os anuncio. Antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Agora avança um pouquinho em Isaías 43 e recebe esse código espiritual, porque ele vai ser revelado para o teu e para o meu coração. Isaías 43, verso 18 e 19. Deus diz para a igreja cristã criativa, Deus diz para você, mulher, Deus diz para você, homem, Deus diz para você, líder, para você que está investido de autoridade como servo e serva na casa do Pai, no reino do Pai, no reino espiritual de Deus. Ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, aleluia, que está saindo à luz, porventura não recebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Verso 21. Ao povo que formei para mim celebrar o meu louvor. Aleluia. Essa promessa, ela vem porque o povo estava vivendo em desobediência. E o nosso Deus, Ele trabalha com equilíbrio, com harmonia.
Por exemplo, quando você vai estudar música, você tem um código matemático chamado campo harmônico. E esse campo, ele tem um significado para que a coisa tenha sentido, se encaixe. E o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de método, é um Deus que quer tudo sincronizado. Mas então veio o homem, e ele simplesmente quebra essa harmonia que Deus estava propondo. Deus construiu para o homem um jardim equilibrado, um jardim harmônico, um jardim onde as coisas elas eram perfeitamente equilibradas. Porém, entra então a desobediência do homem. E a mesma coisa é para você e para mim. Tudo que existe de áreas e setores na sua vida, Deus quer estabelecer equilíbrio e harmonia. E todas as vezes que você e eu entramos em desconformidade com aquilo que Deus quer, sofremos. O que é um divórcio, se não um desequilíbrio da harmonia conjugal? O que é a doença, se não uma desordem harmônica da nossa saúde? O que é um filho revoltado, se não a desarmonia e o desequilíbrio do lar? O que é o caos? O que é a injustiça social, se não o desequilíbrio de distribuição de renda? Por que as pessoas, por que uns têm tanto e outros nada têm? Há um desequilíbrio, e todo desequilíbrio gera uma inflamação, seja corporal, seja da alma, seja do espírito. Mas Deus levanta uma promessa no meio do seu povo, e Ele diz: eu levantarei um, e esse um, ele virá com o objetivo de restaurar, de religar, de reconectar, de sarar, de libertar, de harmonizar. E eu queria que você pudesse colocar aí na sua Bíblia, não sei, um papel, uma caneta, algumas áreas que você poderia se perguntar. Por exemplo, por que você sofre? Mas às vezes você está sofrendo por causa de desequilíbrios que você próprio está gerando dentro de si, dentro da sua casa e dentro do mundo. Há muitos mundos dentro do mundo. Como assim? O primeiro mundo é você. Você é um mundo que precisa estar harmonizado e equilibrado. Quando algo não vai bem, a pressão arterial aumenta, é um desequilíbrio. Quando você está com algum problema de arritmia cardíaca, é uma desarmonia, um desequilíbrio. Quando o teu corpo sinaliza uma febre, é um desequilíbrio. Então, o seu corpo vai te dar sinais de que você precisa harmonizar e equilibrar. Mas no corpo você pode fazer, mas e no espírito, como você faz? E é por isso que Deus, Ele está vendo que a humanidade está doente. Sabe esse buraco, esse desequilíbrio do caos na humanidade? É exatamente isso. Sabe esse apagão de amor que a gente está vivendo? Sabe esse egoísmo? Sabe essa maldade desenfreada a ponto de um policial pisar na goela de um negro e sufocá-lo até a morte, havendo um desequilíbrio de autoridade e poder, e esse desequilíbrio de autoridade e poder gerou a morte de um outro ser humano, só porque ele era negro. O desequilíbrio da educação, o desequilíbrio político, o desequilíbrio social,
o desequilíbrio do conhecimento, o desequilíbrio da ansiedade, o desequilíbrio e a desarmonia da depressão. E o Senhor Deus, sabendo disso, Ele começa a liberar promessas para o seu povo, e Ele diz: eu levantarei um que promulgará o direito, não o direito burlado dos supremos tribunais, não os direitos maquiados de governadores e prefeitos, não os direitos subornados de lideranças corruptas, não. Deus promulgará o direito, o verdadeiro direito, a verdadeira justiça. Deus vem para recolocar a humanidade no eixo, e é por isso que nós temos visto tanta gente oca, perdida, desequilibrada, gente que anda pela rua falando sozinho, sem destino, sem rumo. E me parece que cada vez isso está pior. A indiferença, o desamor, o egoísmo, farinha pouca, o meu pirão primeiro. E tudo isso já invadiu a igreja. A igreja, infelizmente, está contaminada com isso. Mas o nosso Deus, Ele traz promessas de reequilíbrio, de transformação. Deus quer trazer para você aquilo que eu quero pregar nessa noite, que é o campo espiritual harmônico. Quando Deus permite que Nabucodonosor entre como a mão de ferro, porque o seu povo estava em desobediência, Ele falou assim: eu vou levantar eu vou promulgar alguém que esse vai falar aos gentios. Ele vai promulgar o direito, Ele vai promulgar a justiça, Ele vai restaurar e restabelecer todas as coisas. E Ele diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e eu te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O homem por si só, ele não tem como. O homem não sabe, o homem está tateando, como que num grande labirinto, se perguntando aonde é que está a saída. E muitos se perdem no alcoolismo, muitos se perdem na promiscuidade, muitos se perdem no charco do pecado, tentando preencher esse buraco existencial, espiritual, que ele diz: eu não sei mais o que eu faço, eu não consigo resolver isso com sexo, eu não consigo resolver isso com álcool, eu não consigo resolver isso com balada, eu não consigo resolver isso com droga, eu não consigo resolver isso com mentira, eu não consigo resolver isso com manipulação, eu não consigo, há um buraco dentro de mim, eu estou desequilibrado. Quantas pessoas você conhece que estão desequilibradas? Mas esse que viria como promessa, ele tinha como missão algo que é muito poderoso, e a Bíblia diz que ele viria para abrir os olhos aos cegos. Esse que viria e veio, ele vem para abrir os teus olhos. E o primeiro campo espiritual harmônico que você precisa reequilibrar nele é a sua visão. A maneira como você vê as coisas, você altera as coisas. A maneira como você observa as coisas, você interfere nas coisas. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo é iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, para você ninguém presta, todo mundo é ruim, todo mundo está querendo te passar para trás, nada está bom, o mundo não está bom, o mundo está preto e branco, a vida não está legal, você olha para si, você se sente desarmonizado, desequilibrado.
Por isso, o primeiro lugar para restaurar o campo espiritual harmônico é dentro de si. É dentro de você. O primeiro lugar que você precisa buscar esse equilíbrio de harmonia não é do lado de fora, é do lado de dentro. Tudo é do lado de dentro, todas as transformações. E diz que ele viria para abrir os olhos aos cegos. E ele veio para tirar também da prisão o cativo e do cárcere aqueles que estão em trevas. E deixa eu dizer para você, existem vários tipos de trevas. Eu acredito que o primeiro tipo de trevas são as trevas da ignorância. A ignorância, quando eu digo, eu não falo de brutalidade, não, eu estou falando de ignorância, ausência de conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo veio para abrir os seus olhos, Jesus Cristo veio para tirar as escamas, Ele veio para libertar você de todas as amarras e todas as prisões. Aquele que viria e veio, ele veio simplesmente para destruir as obras do diabo, ele veio para te deixar livre, ele veio de verdade para você experimentar a verdadeira felicidade. Eu estava falando aqui de campo harmônico espiritual, mas eu podia falar aqui, da sua saúde, eu poderia falar do seu casamento, eu poderia falar da sua vida financeira. Tem muita gente que ainda não descobriu que o segredo da prosperidade é dar. Melhor é dar do que receber. Todas as vezes que você retém, você trava a bênção no mundo espiritual, em qualquer área. Quando você trava amor, você trava de receber amor. Quando você trava de dar carinho e respeito, você trava de receber. Eu poderia falar da sua harmonia conjugal, eu poderia falar da sua relação com o próximo, a maneira como você trata as pessoas, porque as pessoas, elas têm uma maneira de querer ser tratada. A grande lei áurea parecia dizer: faça aos outros aquilo que você quer que façam com você. Mas tem uma maneira, nem todo mundo é você. Você não é o centro do mundo. Você tem uma maneira de querer ser tratado, eu tenho outra maneira de querer ser tratado. E há um livro muito interessante que eu quero indicar para você. É o segundo livro do autor Gary Chapman, chamado As 5 Linguagens do Perdão. Você precisa saber como a sua mulher quer receber o seu pedido de perdão, como o seu filho gostaria de receber um pedido de perdão. Para que haja harmonia dentro da sua casa, a linguagem, ela tem que ser dita, recebida e devolvida, para que haja harmonia, para que haja equilíbrio, porque todo desequilíbrio gera caos. Desequilíbrio matrimonial, desequilíbrio conjugal, criação de filhos, profissional, desequilíbrio espiritual. Quando o homem conhece a Deus, você conhece a Deus, você sabe quem Deus é, mas muitas vezes nós, numa luta interior, damos mais ouvidos à nossa carne, e a carne prevalece contra o espírito muitas vezes, e você se vê desanimada, você se vê cansado, você se vê desorientado. Você fala assim: acho que eu não quero mais isso para a minha vida. Está faltando reharmonizar, reequilibrar, restaurar. E a Bíblia está dizendo: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e eu não darei a minha glória para ninguém. Mas Ele está trazendo uma promessa para nós. Ele está dizendo para você e para mim: não se lembrem das coisas passadas. Não se lembrem, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa de verdade para você.
O seu passado passou, ele não volta mais. Acabou. Viva o presente, viva o hoje. Você pode construir uma história linda dentro da sua família hoje. Você pode construir uma espiritualidade cheia do fogo do Espírito Santo hoje. Você pode começar algo novo hoje. E é isso que Deus está trazendo para você, dentro desse campo espiritual harmônico. E quando você sente harmonia, parece que tudo é mais fácil. Você não tem que fazer força para aquilo acontecer. Vem naturalmente. E Deus está dizendo: eis que faço coisa nova. Ô papai, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Você só vai perceber se você tiver de olhos espirituais abertos. Se o campo harmônico espiritual estiver alinhado com aquilo que Deus quer, porque Deus está falando numa sintonia, você está vendo em outra. Você precisa harmonizar, equilibrar a ideia do campo, para que você consiga falar a linguagem de Deus. E a linguagem de Deus não são palavras, a linguagem de Deus são sentimentos. Deus não se importa se o seu português é erudito ou chulo. Deus não olha para as aparências da palavra, Ele olha a leitura da tua emoção, do teu coração. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E em Provérbios 4:23 a Bíblia diz e não nega: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração é que procedem as fontes de vida. E eu pergunto para você hoje: o teu coração está harmonizado espiritualmente com aquilo que Deus quer para a sua vida? Oh Pai, se está tendo cansaço, o cansaço ele é real, mas cansaço demais é doença. O desânimo vem, mas o desânimo continuado é problema, é desarmonia. A falta de vontade vez ou outra bate, mas a falta de vontade ininterrupta, algo não está bem. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus está trazendo coisa nova. Deixa o passado no passado. Levanta essa cabeça. O papai está segurando na tua mão, ele está dizendo: vamos começar algo novo. Deus está liberando uma palavra para a igreja criativa. Vamos começar algo novo, criativa. Vamos começar uma espiritualidade nova, fresquinha, renovada. É muito gostoso, né, quando a gente vai à feira, a feira livre. Eu particularmente eu gosto de ir na feira muito mais para olhar e para cheirar do que para comprar. Porque toda aquela harmonia da natureza, aquilo enche os meus olhos e me equilibra. Cada fruta tem um cheiro, cada legume tem uma textura, cada legume tem uma cor, uma variedade de cheiros, sabores, texturas, e aquilo em conjunto, aquilo me traz uma paz, um equilíbrio. Você já parou para pensar nisso? Toda harmonia, ela está baseada em equilíbrio, e todo equilíbrio está baseado em harmonia. Você quer ver um exemplo? Se você beber água demais, você vai passar mal. Se você beber água de menos, você vai passar mal. Se você comer demais, você vai passar mal. Se você comer de menos, você vai passar mal. Então perceba isso. O que é que papai está querendo trazer para você? Ele está dizendo: deixa as coisas passadas no passado. Eu estou criando uma harmonia nova. Eu estou trazendo um equilíbrio para dentro do seu lar. Quem sabe a sua casa está precisando aquilo que nem 10 milhões de reais possa comprar. A sua casa está precisando de paz. A sua casa está precisando de harmonia
e equilíbrio na maneira de falar, na maneira de tratar as pessoas, na maneira de se tratar, na maneira de como você vai estabelecer quando você se coloca numa poltrona ou na beira da sua cama. Como é que você tem ido estar em equilíbrio de oração com o papai? Você está falando muito rápido, está falando muito devagar, não está falando nada, você só chora, você só ri. Como é que está isso? O campo de harmonia espiritual, ele é para quem está amadurecendo. É isso aqui, ó. O ano é de maturidade. E toda a maturidade está ligada a equilíbrio e harmonia. Quando uma mãe, quando você levou sua menina no pediatra, quando você leva sua filhinha lá no pediatra, você vai fazer os primeiros exames. O que é que você está procurando, se não harmonia e equilíbrio? Você quer que todas as taxas estejam bem, o peso esteja bem, as vacinas estejam em dia. Para quê? Para que tudo esteja harmonizado, crescimento, estrutura óssea, desenvolvimento da musculatura, desenvolvimento dos órgãos internos. Estão se buscando uma harmonia, um equilíbrio. Agora vamos trazer isso, imagine isso. Você tem o poder da imaginação. Vamos imaginar isso do ponto de vista espiritual. Tudo estava um caos, um desequilíbrio no mundo espiritual. E agora Jesus, ele simplesmente vem para restaurar todo o equilíbrio. E a palavra de equilíbrio máximo do mundo espiritual é tetelestai. Está pago, está consumado, está harmonizado, está equilibrado. Eis que faço coisas novas na sua vida, que você possa viver o equilíbrio do campo harmônico, o campo do equilíbrio espiritual. E essa chave, ela se chama Jesus de Nazaré. Quanto mais perto você estiver com Ele, e Ele estiver em você, e você já não sabe mais o que é você, o que é Ele, você vai dizer como Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20: agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que você espere coisas novas de Deus, porque Deus está fazendo algo novo dentro da criativa. Voltará uma nova criativa. A criativa de 15 de março de 2020, ela já não existe mais. Eis que faço coisas novas na tua vida, na tua fé, na tua casa, na tua espiritualidade. Então receba em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te ilumine em nome de Jesus. Dia